Enfim, porque dessa vez eu não gravei antes, então eu vou gravar agora. Vou começar a apresentar. Por favor, me avisem quando vocês estiverem vendo a apresentação do slide, que acho que demora um pouco. Apareceu. Beleza, obrigada. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre estatística, que é uma área bem ampla da matemática. Tipo assim, quase certeza que vocês vão ter estatística na faculdade de vocês, independentemente de qual área, até na medicina a gente tem. Mas para o vestibular, a gente vai focar em coisas muito específicas, que é o que eles gostam de cobrar, que seria o cálculo e a teoria de médias, moda, mediana, desvio padrão e variância. Então, não precisa ir atrás de material muito complicado de estatística e fora da área do vestibular, porque senão vocês vão encontrar coisas que realmente não vão cair na prova. Cai isso daqui que está aqui. Então, vamos começar pelo começo, né, que é a média aritmética, nossa primeira medida de estatística, que é uma tendência central, né, que a gente encontra sempre um meio, entre aspas. A gente pode escrever média, pode colocar um M de média aritmética, e a definição de média seria a divisão de soma de todos os n termos, então a gente vai ter um conjunto de números que a gente vai somar, e a gente vai dividir pela quantidade de termos que a gente somou. Esse ezinho aqui é o símbolo de somatória. Sempre que vocês virem ele, significa somatória, que você somou os termos. Então, essa é a definição de média. Então, se a gente tiver um conjunto A, B e C, a gente vai somar A mais B mais C e dividir pela quantidade de termos que a gente somou, que foi 3. Então, vai ficar A mais B mais C dividido por 3. E uma observação é que quando a gente faz a média aritmética de dois números, de dois termos, nesse caso eu coloquei x e y como exemplo, a média aritmética inteira sempre vai dar o ponto médio, ou seja, entre x e y tem um ponto que está na metade, e esse ponto sempre vai ser dado pelo valor da média, que é o que a gente já faz em geometria, geometria analítica, a gente usa isso bastante. Então, o caminho aqui de x até a média e de média até y são dois segmentos de reta que têm a mesma medida. Esse exercício aqui é um exercício que eu trouxe do Enem. A maior parte dos exercícios vai ser do Enem, na verdade, nessa aula, porque o Enem gosta bastante desses assuntos de estatística. E ele conta uma historinha sobre a raiva, né, que é uma doença viral, e sobre a vacina da raiva. E esse gráfico, ele mostra pra gente a cobertura dessa vacina em porcentagem a cada ano, do ano de 2013 a 2017. Então, é muito importante que a gente saiba interpretar gráficos e tabelas, porque tanto o Enem quanto outros vestibulares vão sempre colocar questões, esses artifícios, né, tabelas, gráficos, e a gente tem que saber interpretar, não só na estatística, como em outras partes da matemática, e em geografia, biologia, tipo, vai aparecer em vários momentos pra gente. E uma coisa interessante que ele fala que essas mudanças se dão de forma linear, tá? Eu tô pulando historinha porque não vem ao caso no momento. Então, em 2013, tem 67% de cobertura, aí ele vai descer de forma linear até alcançar 59% em 2015 e vai subir de forma linear até alcançar 61% em 2017. E a questão pergunta: qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Observem que ele não colocou nenhum ponto em cima de 2014, então a gente não sabe. Eu fiz o desenho aqui do gráfico para a gente ver. Para a gente analisar, a gente tem que fazer projeções até iria até 2013, 59% seria até 2015, e quando a gente sobe um ponto X que a gente ainda não sabe qual que é. Mas, uma coisa a gente sabe, que de 2013 para 2014 passou um ano, e de 2014 para 2015 passou um ano também. Então, no eixo X, esse valor entre 2013 e 2014 é igual ao de 2014 para 2015. Aí eu coloquei dois tracinhos aqui para indicar que eles são iguais. Só que como a gente tem aqui três projeções ortogonais, ou seja, são paralelas entre si, a gente vai remeter lá à geometria, que é o teorema de Thales, e se esses dois pedaços são iguais, esses dois pedaços vão ser iguais também, tá vendo? Tem três risquinhos, porque
de 67% até X vai ser exatamente o mesmo valor que de X até 59%. Se a gente sabe que o X está na metade do caminho entre 67 e 59, a gente pode fazer a média aritmética entre esses dois termos. Então, a gente faz um mais o outro dividido por 2. E a gente encontra que o ponto X está exatamente 63%. E essa ia ser a resposta do nosso problema. Só um exemplo de como pode aparecer. Aí um exemplo prático de como a gente usa a média na nossa vida. Vamos supor que a gente está numa escola ou numa faculdade e a média aritmética da nota final, a média final é dada por uma média aritmética. Então, a minha média mínima é 6, então eu preciso tirar 6 no total para não pegar recuperação ou coisa do tipo. Então, vamos lá. Na prova 1, eu tirei 6, ok, na média. Na P2, eu, sei lá, teve uma festa no dia antes e eu tirei 2. Aí na P3, a água bateu, então estudei e tirei 8. E eu preciso saber quanto que eu preciso tirar na P4 para eu passar com a média mínima, pelo menos. Como eu sei que a média é dada por uma média aritmética, esse é o valor que vai ser feito para a gente encontrar a média do nosso ano. Então, a média vai ser a soma de todas as provas dividida pela quantidade de provas. A gente já sabe o valor da média mínima que a gente quer tirar, a gente já sabe o valor de P1, P2 e P3, só falta de P4. Então, a gente vai fazer essa continha, o 4 passa multiplicando, aqui a gente soma 6 mais que x é igual a uma conta que eu acredito que vocês já devam ter feito alguma vez na vida, eu pelo menos já fiz bastante. Só uma amostra de como a gente já usa bastante a média na nossa vida. Mas se você é de uma escola que eles acreditam que o quarto bimestre é mais importante que o primeiro, sei lá, algum rolê assim. Então eles vão falar que, ó, primeira prova tem peso 1, a prova 2 tem peso 2, a prova 3 tem peso 3, a prova 4 tem peso 4. Então eles julgam que eles querem maior valor para a prova 4, nesse caso. Para a gente fazer essa média dessa vez, a gente vai somar a nota de cada uma das provas, só que a gente vai multiplicar pelo valor do peso. Então, a P1 tem peso 1 vezes 1, P2 vezes 2, P3 vezes 3, P4 vezes 4. O peso que está aqui em vermelho. Seria a mesma coisa que eu escrever dessa forma aqui em verde, que seria a soma, né? Só que aqui eu tenho só 10 termos. Se a gente contar quantos verdes a gente tem 10 termos. Tem alguns exercícios, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, que vai ter muito, tipo, seria muito termo para a gente fazer dessa forma. Então, em vez de a gente transformar em uma soma e virar uma média aritmética normal, a gente vai somar os valores dos pesos, né, que eu coloquei em vermelho aqui nesse caso. Então, a gente tem 1 mais 2 mais 3 mais 4, que vai dar 10 também. Na verdade, é a mesma coisa. Aí, a gente vai substituir, né, o valor das provas, e quando a gente realizar essas continhas, a gente vai encontrar que a nossa média nessa escola é 6,6. Aí, eu queria mostrar para vocês como que muda. É exatamente o mesmo boletim, só que por ter peso diferente em cada prova, eu tenho que fazer uma conta diferente, e eu encontro uma média 6,6. Na outra escola, mesmo com as mesmas notas, eu tinha uma média 6. Então, faz diferença a gente saber quando a gente usa a média aritmética e quando a gente usa a média ponderada. Mas, geralmente, não tem pegadinha, não é difícil de você ver, é só você prestar atenção quando muda o peso ou a frequência. E o que eu quero dizer com frequência é o que a gente vê nesse exercício aqui. Ele deu um gráfico para gente e no eixo Y ele dá a porcentagem de carros que se encaixam em certa velocidade. E a velocidade está aqui no eixo X. Então, por exemplo, na velocidade 10 km por hora, não tem nenhum carro, são 0% de carros. Com velocidade 40 por hora, eu tenho 30% dos meus veículos que passaram nessa velocidade. E ele vai perguntar para gente a velocidade média dos veículos que trafegaram nessa avenida. Eu não posso simplesmente pegar as velocidades que tiveram algum carro, então eu descarto 10, o 90 e o 100 que não tem nada, e somo 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e faço uma média deles. Eu não posso fazer essa média aritmética simples porque tem uma frequência diferente entre as velocidades. Eu tenho só 1% dos carros que estavam passando com 80 km por hora, mas eu tenho 40% dos carros que estão passando com a velocidade 50. É muito discrepante. E a gente tem que levar em conta na nossa conta. E como que a gente faz isso? A gente faz isso com uma média aritmética ponderada. Então, eu vou fazer. Seria como se fosse o peso. A frequência é a mesma coisa que o peso, só que num outro contexto, não é um contexto de nota, né? Então, eu vou fazer 0 vezes 10, porque tem 0% dos carros que estão andando 10 km por hora, 5% dos carros estão andando a 20 por hora, então eu vou fazer 5 vezes 20,
15% dos cálculos estão sendo a 30 por hora, então 15 vezes 30. E assim vai até o final. A gente vai fazendo isso. Para saber por quanto que a gente tem que dividir, a gente tem que somar a frequência. Então, a gente vai somar 0 mais 5, 5, mais 15, 20, mais 30, 50, mais 40, 90, mais 6, 96, mais 3, 99, mais 1, 100. Mais 0, 100, mais 0, 100. Então, a gente vai dividir por 100. Então, tem que tomar cuidado, que você tem que perceber o que você precisa somar, que é a frequência. Aí, eu já coloquei a frequência sempre à esquerda para eu saber o que somar. Fazendo essa conta, a gente acha 44 km por hora. Então, entendam que seria diferente se eu só fizesse uma média das velocidades. Eu preciso colocar esse pezinho, sabe? Porque tem mais carros andando a 50 km por hora do que 80 por hora. Essas médias que a gente viu agora, a média aritmética e a ponderada, elas são o que importam pra gente. Essas duas que eu vou mostrar agora, vocês não precisam saber calcular de cabeça. Eu estou mostrando para vocês porque alguns vestibulares que não são o Enem, os outros vestibulares, inclusive públicos, eles cobram isso, mas geralmente eles dão a fórmula para você fazer. Aí eu vou mostrar para vocês só para não ser um fator surpresa, para vocês já terem visto isso e saberem que existe. Existe a média geométrica, que na verdade a gente já viu lá na PG, né? É uma propriedade da PG, mas é meio intuitivo quando você vai calculando a PG. E que a gente tem dois termos, por exemplo, A e B, a gente vai multiplicar e tirar a raiz quadrada. Como eu sei que número eu vou colocar aqui como índice da raiz? Eu vou colocar a quantidade de termos. Se eu tiver 3 termos, eu coloco uma raiz cúbica. Se for 4 termos, eu vou multiplicar os 4 termos e eu faço raiz com índice 4. Essa é a nossa média geométrica. A gente vai multiplicar e tirar a raiz, enquanto a média aritmética a gente soma e depois divide. A média harmônica é um pouquinho bem mais chatinha, na verdade. Se a gente tivesse uma média normal de A, B e C, seria A mais B mais C dividido por 3, tá? Essa é a média aritmética normal. A média harmônica a gente vai inverter duas vezes. Então, primeiro a gente vai inverter os termos, né, A, B e C, e vai virar 1 dividido por A, mais 1 dividido por B, mais 1 dividido por C. A gente inverteu individualmente cada um dos termos. Aí, agora a gente vai inverter uma segunda vez toda essa fração. Então, o denominador 3 vai para cima, vira numerador, e o denominador viram os nossos termos inversos. Então, a gente inverteu duas vezes. Essa é a nossa média harmônica. Não gastem energia tentando decorar isso. Não vale a pena e não vai precisar. Então, isso eu estou mostrando só para não ser surpresa se cair em alguma questão teórica. Geralmente, eles colocam a fórmula e pedem para você encaixar os termos. É só para vocês saberem que existe. Por enquanto, a gente viu que precisa saber fazer mesmo a média aritmética e a ponderada.